Olá, tudo bem, pessoas queridas? Como vocês estão? Muito animada porque estou aqui abraçando essa oportunidade que o Senhor Deus me dá de compartilhar a palavra mais poderosa que existe no mundo inteiro, que é a palavra de Deus. Essa palavra é viva, ela liberta, ela salva, ela transforma, ela dá um novo ânimo, uma nova alegria, um novo proceder, um novo pensar. Essa palavra é maravilhosa. Não existe no mundo outro livro mais poderoso do que esse. É a palavra de Deus. Todos os outros livros, todos os outros pensadores se inspiraram na palavra de Deus, pois o conceito moral vem do próprio Deus. E quando lemos outros livros e comparamos com a palavra de Deus, constatamos que a raiz está na palavra de Deus, de tudo que é bom, de tudo que é maravilhoso, de tudo que traz o socorro para o ser humano. Por isso que eu amo tanto essa palavra e dou essa dica para você, essa dica do céu. Procure conhecer o Senhor da palavra através do Espírito dele. O Espírito dele te dá entendimento sobre a palavra dele, tá certo? E hoje nós vamos conhecer, essa história é muito conhecida, mas hoje nós vamos refletir sobre um jovem que logo na sua juventude, ele foi traído, ele foi vendido como escravo, ele ficou preso injustamente. E em todo esse processo, esse jovem, ele não se defendeu, ele desenvolveu a fé dele. Esse jovem chamado José do Egito, esse jovem traz para nós grandes lições que vai ajudar no nosso emocional, que vai ajudar no nosso entendimento sobre ambiente, sobre vida, sobre pessoas. Por que pessoas reagem de formas intempestivas? Porque nós esperamos algo e recebemos totalmente diferente. Então, José, através da sua vida, traz para nós um manancial de conhecimento sobre o que é a vontade de Deus na vida de um ser humano. Quando o homem toma uma atitude de viver a vida levando com a barriga, e quando o homem tem uma direção, tem a direção de Deus para a sua vida. Então, José, ele governou no meio do caos. Ele era uma pessoa dona das suas próprias emoções. Ele não cedeu. Se você vê toda a jornada de José, que aí é uma reflexão mais extensa, que eu queria muito poder, mas o vídeo não pode ser muito longo. Se eu pudesse, eu passaria a manhã toda aqui refletindo sobre a palavra de Deus juntamente com vocês. Mas vamos ser objetivos. José, ele governou no meio do caos. Todas as situações eram adversas para José. José foi traído, José foi vendido, José foi preso. E José não mudou o seu objetivo. De o quê? De estar ali servindo a um Deus que ele sabia que era o único Criador dos céus e da terra. Então José conhecia a história dos seus antepassados. José conhecia a história de Abraão. José conhecia a história de Isaac. José conhecia a história do seu pai, que brigou com o anjo e prevaleceu. Israel, né, que era chamado Jacó. Então, José tinha conhecimento da história dele. E José não jogou isso no lixo. José valorizou isso
através da sua vida. José valorizou isso no seu dia a dia. E não foram dias fáceis. Foram dias muito difíceis. José passou por situações humilhantes, pois ele não se dava conta que dentro da sua família, seus irmãos tinham inveja dele. Os seus irmãos chegaram a maquinar e concretizaram. Jogaram ele no poço, depois ele foi retirado. Um dos irmãos, Judá, disse: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Então ali os irmãos pensaram que tinham acabado com a vida de José. Aí é que entra Deus. Aí é que entra a intervenção divina. Você que nesse momento está se sentindo triste, amargurado, você que está atravessando um problema difícil, olha, você tem um Deus que pode intervir na tua história e pode mudar completamente a tua história, como mudou a história de José. Então, ele estava livre na mente. José, ele tinha a mente dele totalmente livre. Ele tinha convicção que Deus estava com ele em todo aquele processo. Foi porque ele não fraquejou. Ele não fraquejou porque ele tinha essa convicção. Você entendeu, meu querido, minha querida, amigo e amiga, ouvinte da palavra de Deus? Entenda, Deus não está alheio aos seus problemas. Agora, você tem que recorrer a Ele. Você tem que confiar nele, não nas circunstâncias. Então, diante de tudo aquilo que fazia com que José pudesse pirar e se defender, eu não mereço isso não pode estar acontecendo comigo. Em nenhum momento José se posicionou como vítima. José, ele desenvolveu a fé dele, sendo uma pessoa líder diante das circunstâncias. Ele chegou no cárcere e ele liderava. O carcereiro dava chaves a ele, porque confiava. Então José, ele conquistava a confiança das pessoas, não só pelo que ele falava, mas pelo que ele era. Então, ser um José na vida não é fácil, mas todos nós podemos aprender com a história de José e buscar essas características para a nossa vida, pois José não estava sozinho, Deus estava com ele. A mesma coisa somos nós, Deus está conosco. A história de José ficou escrita nas Escrituras para dizer para você, para mim, que diante das situações adversas, Deus sempre vai te fortalecer. Agora, José fez o que eu e você tem que fazer. Buscar em Deus fortaleza, buscar em Deus entendimento, buscar em Deus obedecê-lo, buscar em Deus analisar o que estava escrito antes dele. Porque José viu como o seu pai falou sobre Abraão, sobre Isaac, que era seu avô e seu bisavô. José viu como é que era o procedimento dos seus antepassados e ele procedeu da mesma forma, sendo perseverante com Deus. Você, meu amigo, minha amiga, tem sido um referencial para sua família? Você, meu amigo, minha amiga, vocês têm buscado essa fortaleza em Deus? Olha, a história de José é uma história que faz a gente questionar como é que nós estamos agindo diante das dificuldades. As dificuldades têm nos abalado a tal ponto da gente estar cedendo
ao que não presta, ao que é errado? Não faça isso, meu amigo, minha amiga. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena sofrer por Cristo. José não se negou a sofrer em nome de Deus. Ele estava ali resignado. Muitas vezes acho que ele questionava no seu entendimento, mas no seu proceder ele era confiante em Deus. Porque nós podemos sim conversar com Deus, questioná-lo, mas nunca duvidar do amor dele por nós, nunca duvidar do cuidado de Deus por nós. Deus responde de várias formas. Muitas vezes Deus fica calado e é uma resposta. Muitas vezes Deus fala sim e muitas vezes Deus fala não. Cabe a você ter sensibilidade no espírito para entender a voz de Deus. Você tem escutado várias vozes, mas tem escutado a voz de Deus? José escutou. E o texto bíblico, onde a gente vê todo o processo de Deus na vida de José, ter uma vitória, lá em Gênesis 45, 4 e o 5, que diz o seguinte: E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Então, no final da vida de José, não digo no final, mas no processo, quando ele se tornou governador, nós constatamos a glória de Deus. José foi enviado ali para o Egito, porque era a ele que Deus ia revelar o sonho de Faraó. E ali José, durante 3 anos e meio, muita comida, né? Colocou nos silos. E países vieram pegar comida no Egito, porque Deus tinha dado essa revelação a Faraó e revelou a José. E ali os seus irmãos, né, foram buscar comida no Egito e todo aquele processo aconteceu. E houve preservação do povo de Israel, dos hebreus, né? Foram para ali e Israel foi preservada, pois Israel ia morrer, ia sucumbir na fome. E não só Israel foi preservada, os outros países que também sofreram com essa fome, que foi uma fome terrível na terra, foram ali no Egito buscar comida e houve a preservação da vida. Olha como Deus tem os seus propósitos. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos maiores do que os nossos. Então, se você nesse momento está sofrendo, está passando por algo que você não entende, converse com Deus em oração. Deus te dá paz, Deus te dá a direção. Entra no teu quarto, fala com o teu Criador, se torna filho através de Jesus Cristo. Então, Deus tem sempre para nós o socorro, a resposta, como teve para José, como teve para a preservação da vida daquelas pessoas. E o povo de Israel, e o povo Egito, e o povo todo ali nas suas adjacências foram preservados, porque iriam morrer, e morrer de fome. Mas Deus tem objetivos, Deus tem propósitos maiores do que os nossos. E eu louvo a Deus,
porque é assim na nossa vida e sempre será. Basta você deixar Deus falar com você através das Escrituras e através do seu Santo Espírito. Vamos orar? Senhor, que essa reflexão fique latejando na mente e no coração dessas pessoas, para que elas entendam, Senhor, que Tu és soberano, que Tu tens vencido através das Tuas palavras gerações e gerações, que o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Senhor, sabendo que Tu entende as nossas necessidades, sabendo que Tu socorre a nossa necessidade, nos quebranta, Senhor. Faz nosso coração entender que existe um Criador que quer se tornar Pai através de Jesus. Por isso, Senhor, crendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo e que Tu responda essas orações, eu te peço, Senhor, abençoa essas pessoas, abençoa suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.